Mercadinho autônomo em 2026. Ainda vale a pena investir? Eu resolvi investir neles e eu vou contar mais ou menos tudo para vocês sobre a minha experiência com esses mercadinhos. Então, bora lá pro vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Léo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Nesse canal nós falamos sobre investimentos, normalmente sobre fundos imobiliários, ações, criptomoedas. Normalmente são esses tipos de investimentos mais passivos, de certa forma, onde a gente faz um investimento lá e o nosso dinheiro está trabalhando ali para a gente. Porém, no final de 2025 para o início de 2026, eu comecei a pesquisar sobre outros tipos de investimentos que fossem mais ativos. Então, o modelo mais comum da gente fazer isso é por meio de franquias. Então eu comecei a procurar e acabei encontrando esse nicho de mercadinho autônomo. Mercadinhos que a gente bota nos condomínios. Então se você quer nesse vídeo, você também está procurando esse tipo de investimento, ou se você já é inscrito aqui no canal, eu estou apresentando um novo formato de investimento que eu procurei e acabei encontrando. Eu achei bem interessante. Então, nesse caso, eu adquiri a licença de uma franquia. Então eu quero compartilhar ao longo da minha jornada tudo que eu gasto, que eu vou gastar para montar as minhas lojas. Então, como agora eu dei um passo bem grande na construção da minha primeira loja, com esse investimento, eu vou compartilhar para vocês mais ou menos ali o quanto que a gente gasta nesse processo inicial e depois o quanto que a gente gasta até montar a loja e o quanto que a gente tem de retorno. Porque eu quero trazer nesse lado aqui mais de tratar como um investimento, beleza? Para quem não conhece esse formato de franquia ou de investimento, eu quero montar um comércio. Imagine um comércio, uma quitanda, um mercado. Um mercado, só que pequeno. E esse mercado ele vai ser instalado dentro de condomínios ou de locais controlados, como empresas, faculdades, a academia também pode ser colocado. Então a gente vai montar uma estrutura onde a gente vai disponibilizar os produtos e o próprio cliente ele vai lá, compra o produto que ele quer, realiza o pagamento e vai embora. Não precisa ter nenhum funcionário ali controlando. O próprio cliente compra, paga e vai embora. A gente tem, obviamente, um monitoramento por câmeras e por isso que é interessante ser em um local controlado, porque nesse tipo de local você consegue saber, por monitoramento, quem entrou naquela loja e tem um controle caso tenha algum eventual furto ou erro na hora do pagamento. Então, por isso, é indicado ter em locais controlados. Então, o trabalho principal nesse formato é basicamente ser um repositor da sua própria loja. Então, você vai comprar no fornecedor mais barato, bota lá e vender um pouco mais caro e ter o seu faturamento, beleza? Então, eu achei um modelo de negócio bem interessante. Obviamente, nós já estamos em 2026. Esse modelo começou a explodir em 2020. Então, obviamente, ele já está um pouco mais concorrido, talvez um pouco mais saturado nos grandes centros, nas grandes cidades. Então você tem que levar, obviamente, isso em consideração na hora de ver a viabilidade de montar um mercadinho desse para você. A dúvida que a gente sempre tem, né, quando a gente vai fazer um novo investimento, cara, será que ainda vale a pena eu investir nisso? Será que ainda vale a pena nesse período? Já passou a crista da onda, né? Já passou do hype. Se eu entrar nisso, eu vou conseguir montar minha loja? Se eu entrar nisso, eu vou perder dinheiro? Eu acho que essa é uma dúvida recorrente. Se você está procurando esse tipo de investimento, ou qualquer outro investimento no geral. Normalmente as pessoas nas ações, elas compram quando está em alta e vendem quando está em baixa. Então o ideal é fazer o contrário, pegar na baixa, ver se vai subir e lá na frente você realizar a venda. Seria mais ou menos isso. Então, nesse caso do mini mercado, eu estou entrando em um mercado que a alta dele, para você instalar a sua loja, já passou. Porém, se você consegue instalar a sua loja, ele ainda vai ser ainda tem muita chance de ser lucrativo, porque é um mercado, um local onde as pessoas vão recorrentemente. Então, todo mês você precisa comprar arroz, todo mês você precisa comprar produtos de higiene, todo mês você precisa comprar lanches, snacks, bebidas, refrigerante. Então, depois que você monta a sua loja, não existe, é só administrá-la, porque não vai passar um hype misterioso. Todos os meses as pessoas precisam consumir coisas. Porém, no entanto, tá muito difícil de você abrir a sua loja. Esse que é o ponto. É você conseguir um ponto físico, né? Um condomínio que ainda não tem um mercadinho, uma academia com volume suficiente para você fazer esse investimento, uma empresa que aceite ou que não tenha. Essa é a dificuldade. Então, ainda vale a pena montar. E no futuro, se você estivesse vendo esse vídeo mais que 2026, ainda vai valer a pena.
Porém, vai ser muito mais difícil você encontrar um local onde ainda não tenha esse formato de empresa. Então, isso que você tem que estudar e levar bastante em consideração, que é uma dúvida que, no caso, eu adquiri uma franquia. Então, eu vi outros franqueados com essa mesma dificuldade. Eu encontrei um pouco essa dificuldade e para mim era uma objeção de entrar nessa franquia, nesse modelo, não na franquia em específico, mas nesse modelo. Por quê? Todos os condomínios que eu ia, eu via que tinha uma lojinha. Então, a gente fica receoso. Pô, vou comprar uma franquia, vou comprar uma taxa de franquia, não sei se eu vou conseguir montar a loja. Então, a gente fica nesse impasse e essa, para mim, é o único impasse atual nesse modelo. Porque no futuro vão continuar existindo pessoas naqueles condomínios com necessidade de consumo e você vai estar ali para atender. Se você prestar um bom serviço, sempre, em qualquer ano vai valer a pena você fazer esse investimento. Porém, fica muito difícil você adquirir um lugar onde nunca teve um mercado e ir lá e instalar o seu mercado, beleza? Então, essa é a minha ressalva sobre esse ponto. Então, são duas perguntas que eu me proponho a responder aqui. Uma é se ainda vale a pena, essa eu acabei de responder, e a outra é quanto custa para a gente montar essa loja. Essa segunda pergunta eu ainda não tenho a resposta concreta, porque ainda não montei a minha loja. Eu estou dando os primeiros passos para montar uma primeira operação em um condomínio com mais ou menos 150 unidades, 150 apartamentos em um condomínio. Então, como eu falei para vocês, eu achei interessante ir pelo caminho de franquia. Uma franquia me agradou bastante. Eu pesquisei várias franquias, tu conversa com vários consultores, todos eles têm um pitch semelhante, mas tu vai ter afinidade ou pelo vendedor específico ou pela proposta da franquia em específico. Então, a franquia que eu optei, eu fiz um investimento, mas normalmente todas as franquias elas vão ter valores entre 10 a 20 mil reais. O que vai mudar normalmente é a quantidade de lojas que você pode abrir por essa mesma franquia. Então, tu pode pagar 15 mil e abrir quantas lojas você quiser. Uma você vai pagar 10 mil, mas só pode abrir uma loja. Se você quiser pagar outra, você tem que pagar mais 2, mais 3, mais 4 mil. Então, essa negociação vai de vendedor para vendedor, vai de franquia para franquia e de quantidade de lojas que você pretende abrir ou não. Então, todos esses detalhes, o custo para você adquirir uma franquia vai nesse valor, de 10 a 20 mil reais. E eles estimam que a montagem da loja vai variar entre 45 a 50, já incluindo essa taxa da franquia. Então, se você pagar 10, 20 mil reais numa franquia, você vai gastar mais 35 mil com a montagem da loja. Então, normalmente as franquias elas entregam DRE, o quanto que você vai faturar, coisas desse tipo. Por isso que eu achei interessante investir na franquia. Mas normalmente você vai gastar nessa faixa para adquirir uma franquia. Depois que você adquire a franquia, ou mesmo que você não vá opte por não adquirir uma franquia, você vai ter alguns custos de padronização para ficar mais apresentável. Então você vai ter que ter cartão de visita, flyer, pode ter uma camisa personalizada, um crachá para quando você for visitar alguns condomínios ou empresas, algum brinde caso você queira dar para alguém que você vai conversar. Então, se você conversa com alguém, você dá um bombom, dá uma caneta, você vai ter que dar um cartão de visita, flyer. Então, esses gastos com apresentação pessoal, digamos assim, apresentação, gasto com divulgação, você vai gastar algo entre 500 a 1.000 reais. Eu estimo isso. Pode ser menos, pode ser mais, dependendo dos contatos que você tiver ou das estratégias que você utilizar. Mas, se você for por fora, você vai gastar isso de 500 a 1.000 reais. Se você for gastar na taxa de franquia, você vai gastar entre 10 a 20 mil para entrar nesse mercado, para começar a conhecer, para começar a prospectar, para começar a ir atrás. Então, por enquanto, o meu gasto está nessa estimativa. Depois que eu montar minha primeira loja, eu quero trazer tudo detalhado para vocês. Mas, por enquanto, para começar, é isso. E eu estimo gastar mais 20 mil na montagem da minha loja. Então, os gastos, mais ou menos, são esses. Resumindo o vídeo, tem duas perspectivas sobre a montagem de loja e sobre o investimento no mercadinho. Em qualquer ano, eu acredito que vai valer a pena você ter sua loja. Porém, para entrar, quanto mais longe de 2020 você tá, mais difícil eu acredito que seja você encontrar um ponto onde ainda não tenham vivenciado uma experiência com essas lojas, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre implementação de loja, sobre franquia, se eu souber, eu vou ajudar vocês, deixa aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado, tamo junto galera, e até a próxima.